Copa do Brasil, uma final de Libertadores? Então, eu acho que o Flamengo pode administrar, o Dorival vai administrar, porque passa muito para assim, os jogadores que podem jogar, os jogadores que estão pendurados, você não vai arriscar. Sim. Né? Porque, por mais que seja um jogo teoricamente mais fácil, ou já decidido para o Flamengo, sempre tem a tensão de uma entrada um pouco mais forte, de uma provocação. Ontem tentaram provocar o Gabigol logo no começo do jogo. 2 minutos. 2 minutos, já tiraram o Gabigol, acho que já entendeu que ia ser problema. Você imaginou, entra no jogo lá no Maracanã contra o Vélez, aí o Arrascaeta toma uma pancada e não joga. Ou tem uma lesão, ou, sabe, não tem necessidade. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Eu acho que eu acho que ele vai ter uma base, um ou outro mais experiente, administrar ali as situações do campo, que é importante você ter esse controle, né? Ter alguém que te dê uma referência nos momentos difíceis, mas acho que o Flamengo vai administrar essa situação, como tem feito de forma brilhante com o seu treinador e com os jogadores também. Passa muito pelos jogadores. Professor, conta comigo, pode me colocar. Tem muito disso também, o ambiente no vestiário. O lateral direito do Uruguai, o Varela, qual é a situação dele? Tá inscrito, pode jogar, tá treinando. Se bem que o Mateuzinho tá na frente dele, né? Sim. Vamos pensar num time pra jogar esse jogo da volta? Santos. Normal. Sim. Normal. Santos. A dupla de zaga vai ter que ser mexida mesmo, o Pablo e o Fabrício Bruno. E na lateral esquerda você põe o Ayrton Lucas. Olha que defesa. É isso. No meio campo você põe o Pulgar, você pode manter o João Gomes. Vidal, põe o Vidal. Pulgar e Vidal. Aí você tem uma linha de 3. E sem contar que é entrosamento da própria seleção, jogam juntos. Exato. Aí você tem o Diego um pouquinho mais à frente. Falando de Diego, falando de esporte é Diego. Obrigado, Diego. Boa. Você tem Pulgar, Vidal e Diego. Na frente você tem e de... O Lázaro, não precisa do Diego. O Lázaro, o Lázaro faz a função. Não, mas você pode pôr de repente porque seja o Pedro. Vitor Hugo você põe o Gabigol contra o Ceará e põe o jogo Pedro. de Libertadores, essas coisas, é bom você botar jogador cascudo. Entendeu? Sim. Eu colocaria o Diego. Entendeu? O Lázaro foi vendido, né? O Lázaro foi vendido, né? O Almeria. O Almeria da Espanha. O Almeria tá contratado. E eu vou falar pra vocês, vamos combinar, ô Facincani. Se o Flamengo ganhar a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, que ano, que temporada. Mas olha o tamanho do que seria pra uma rivalidade como o Palmeiras, uma virada no Brasileiro. Aí... No momento que teve muita gente falando, né? Eu vou me direcionar a você, que você não vem aqui todo dia, falando que o campeonato acabou. Eu não disse isso não, Fábio Sormani. Não, você não disse. E sabe por que eu não acho? Porque eu disse isso. Porque se o Flamengo... Não é impossível em 10 jogos o Flamengo ganhar 9 e empatar 1. E se o Palmeiras em 10 jogos ganhar 7 e empatar 3, o que ainda assim é ótimo, já colou. Mas eu vou falar, dá pra Dona buscar. Maria Helena, seu filho é bom de matemática, hein? Ele estudou bastante, porque a família de... Já falei, família de engenheiros. 7, 21 com 3, 24, 9, 27, 28. Já tirou 4 pontos numa sequência boa. Você já pensou, Facincani, que seria pro Flamengo virar? O campeonato tem 38 rodadas. Ué, mas eu falei 10, faltam 14. Faltam 14. Eu tô falando que dá pra chegar, cara. Não, ainda acho o Palmeiras pela vantagem favorito. Mas a gente tava lá... Acho que o Palmeiras só perde pra ele mesmo. O Flamengo tá cansado. O Palmeiras tá cansado, gente. O conselheiro Quarentinho hoje de manhã, ele tava... Nossa senhora, ele tava... O que significaria para o Flamengo virar isso? Jesus. Você não acha, Sormani? Não, eu acho que o grande... Você tocou num ponto aí que chama atenção. O grande problema do Palmeiras no momento é a estafa. Os caras estão cansados. Agora, o próprio Abel não soube administrar essa situação. Lembra? Sim, Juazeiro, exato. Quantas vezes a gente falou aqui, pra que colocar esses caras agora? Ele foi bem no começo da Libertadores, ele jogou com um time alternativo, sim. Entendeu? Mas nesse próprio Campeonato Brasileiro, teve jogos que ele poderia mexer. Sim. E ele não sabe fazer isso, ou não quer, ou tem as convicções dele. Eu não sei. Mas que ajuda muito você olhar para o banco e olhar para o banco do Flamengo. Sim. Você sorri de orelha a orelha. É óbvio. No banco do Palmeiras você olha, você sorri até a página 3. Dali para frente você começa a chorar. Que é o caso do Flaco Lopes, ou do Merentiel. Eu acho esse Bruno Tabata, eu gostei. Achei ele bom jogador. Entendeu? Mas enfim, não é o mesmo elenco. E o Zé tem falado aqui, o Facinca também, o Fábio. O Palmeiras precisa contratar jogadores. Como você falou, para investir, invisto na base. Fortíssima.
qualquer campeonato que entra aí tá chegando entre os melhores. Então precisa pegar esses 10 milhões do Flaco Lopes, mais 2 milhões do Merentiel, são 12 milhões de dólares. Pô, vou pegar e você vai contratar um jogador, pô. Claro. Mas é engraçado que você é dinâmico demais, né? Porque há 2 semanas atrás a gente falava que o Palmeiras era o time a ser batido, né? A gente falava que no confronto aqui no Allianz, se o Palmeiras ganhasse, o Palmeiras era campeão, que o Palmeiras coletivamente é um time. O Palmeiras podia ter vencido esse jogo, hein? Não foi sonegado a ele um pênalti assim, no final da partida, hein? Eu acho que o Palmeiras entrou numa sequência de jogos ruins, mas eu acho que não é algo Você acha que o Flamengo não pega? Não, eu acho que não é uma curva em declínio. Sim. Eu acho que não é. Eu acho que acontece, né? Porque, como a gente falou, de repente o jogador tem, né? Domingo é contra um pouco mais de energia. Bragantino. Eu acho que o Palmeiras, o Palmeiras tem força com esse elenco para ter uma tomada. O Flamengo virar o brasileiro vai ter um mega peso de buscar um time que estava lá na... A gente vai olhar, assim, o Marcos Braz falou, e isso é lógico, isso é no dia a dia dos jogadores. Os caras agora, com esses 2 resultados, Felipe, com essa vitória contra o Vélez e contra o São Paulo, os jogadores vão mirar totalmente o brasileiro. Porque, pô, o cara tá ali, ele tá vendo que tem a chance de conquistar 3 títulos no mesmo ano, né? Sim. Pô, isso aí pro jogador, isso aí o olho do cara brilha. O problema é que não depende mais dele. Então, mas o que eu falo é isso que o Marcos Braz fala do Palmeiras, é isso. Vamos olhar para os lados diferentes, né? O Flamengo, ele vai focar totalmente para se aproximar do Palmeiras. Vai ser o foco principal agora, porque esses confrontos, principalmente contra o Vélez, já está garantido. Então, assim, o foco vai ser no Campeonato Brasileiro. Agora depende do Palmeiras de manter essa pontuação, né? De você fazer bons jogos agora dentro do Brasileiro, para que você não deixe o Flamengo se aproximar. E eu acho que o Palmeiras tem condições de fazer jogos melhores do que vem fazendo, e tenho certeza que o Flamengo vai buscar esse título brasileiro. Mexer um pouco com o campeonato. Eu acho que, Fábio, assim, a última imagem, né, muitas vezes é que nos condiciona a determinadas situações, né? Nós estamos com a memória fresca de um Flamengo avassalador e de um Palmeiras perdendo para o Atlético Paranaense. Sim. Mas de uma certa forma, e aí não estou desrespeitando o Atlético Paranaense, não é isso. Atlético Paranaense e Palmeiras, qual era a previsão? O turno, não para talvez... Para ganhar em Curitiba, mas para passar o turno. Então você, automaticamente, você fala assim, pô, o Flamengo está desse tamanho e o Palmeiras está aqui atrás. Você faz uma análise, porque a tua memória realmente está fresca. Claro, Só que assim, para um pouco para analisar. É um Atlético que endureceu contra o Flamengo em 2 jogos. É um Atlético que vem numa crescente dentro do... Eu falo isso faz tempo. Dentro do Campeonato Brasileiro. Lembra que a gente brigou disso? Não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil. Peraí. Mas o Palmeiras perdeu, mas é um jogo difícil. Sim. É um jogo difícil. Então, assim, eu não vejo essa... o Palmeiras... Eu acho o Palmeiras ainda forte. Eu também. Eu ainda acho o Palmeiras forte. Tanto que se você pegar pra mim assim... É muito difícil. Mas a diferença qual que é, Zé? Eles pegam o Bragantino, e o Atlético já é na terça. Eles não podem se dar o luxo de botar 11 titulares pra ganhar do Bragantino. E o Flamengo... o gás dos caras. Mas vai colocar. Mas vai ter que colocar o quê? Time máximo. Vai colocar. Abel vai colocar. Vai colocar. Time forte, então. Lógico, tem que colocar. O Bragantino. Gente, cá pra nós, o Bragantino tá vivendo hoje da mídia, que nós damos a ele, né? Por conta do patrocinador, do investidor lá, Red Bull, etc e tal. O Bragantino não está jogando nada. Não, sim, você não tá muito mal. Nada. São Paulo fez 3-0 no Bragantino, não faz 3-0 mais ninguém. Não, o jogo passado o Bragantino perdeu. Pra quem que ele perdeu o jogo passado? Eu assisti o jogo. Corinthians, 1-0. Corinthians, 1-0. Jogou nada. Nada. No finalzinho do jogo, deu um cansaço ali no Corinthians, que o Barbieri mexeu no time, etc e tal. Uma das grandes decepções desse Campeonato Brasileiro é o Bragantino. Sim. Então você acha que vai ganhar, beleza. Pra quem tá brigando... reserva, eu não sei. Pra quem tá brigando pra ser campeão brasileiro, pra quem tem o time que tem, o técnico que tem, a estrutura que tem, a camisa que tem, o momento que vive, tem que ir em Bragança Paulista no sábado, amanhã? Não, sábado. E tem que ganhar esse jogo, gente. A questão é que eu falo assim... Tem que ganhar esse... Aliás, o Palmeiras tem um bom histórico com o Bragantino lá. Sim. Ele tem um bom histórico lá, o Bragantino. Esse é jogo pra ganhar. Agora, se ele se enrolar com o Bragantino e o Flamengo bate o Ceará, o Flamengo dos próximos 5 jogos dele, não importa a competição, 4 são no Rio de Janeiro. Sim. Ele só sai pra jogar contra o Goiás. Sim, porque o jogo fora com o Fluminense... O jogo fora com o Fluminense é Maracanã. É Maracanã, entendeu? Então tem isso aí que desgaste vai ser bem menor, entendeu? E enquanto que o Palmeiras tem... O Zé fala uma coisa aqui, o Palmeiras não pode olhar pra trás.
Mas ele tem que começar a olhar. Não, Se ele não começar a olhar tá olhando trás, muito pra frente. Exatamente. Se ele não olhar pra trás e perceber que o Flamengo tá vindo atrás e ficar naquela zoninha de conforto dele, ele pode ser ultrapassado. Ou ele muda radicalmente a atitude de voltar a tentar potencializar esse elenco. Sim, vamos começar a dar mais rodagem para caras que, por mais que não entrem para mudar o dólar, mas eles vão precisar ter a consciência de que eles precisam, nesse momento, extrair algo a mais para dosar melhor esse elenco nessas duas competições. Ou então, o Palmeiras começa a olhar de fato esse Flamengo lá atrás com 2 times jogando e ganhando, né? E jogando bem. Porque, tudo bem, a matemática faz só o Palmeiras olhar para ele. Ele tem 2 rodadas ou potencialmente 3 rodadas de vantagem, porque são 7 pontos. Mas pode, já no próximo final de semana, de 3 já cair para 2 rodadas. Ou, no caso, 2 vitórias em sequência do Flamengo. Porque falta mais um jogo pro Palmeiras para ele só pensar no brasileiro, né? Um jogo. Porque ele vai jogar a semifinal, depois ele tem um tempo... para fazer a final. Exato. Então, assim, é um jogo. Se a gente imaginar assim, o Palmeiras precisa vencer o Bragantino e precisa vencer o Atlético Paranaense. Isso é verdade. Depois que ele vence o Atlético Paranaense, ele foca como o Flamengo só no brasileiro, porque não tem Copa do Brasil. Então é por isso que eu acho que o Palmeiras tem força para, como o Facinca falou, ter uma retomada. O que eu falo, Fábio, é que assim, há 14 jogos, eu busquei essa conta, inclusive, coincidentemente, desde a derrota para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, o 2-0, que o Palmeiras, desses últimos 14 jogos, de uma forma como a gente cobrava nesse nível que o Palmeiras apresenta no Flamengo. Incontestável contra o Cerro Porteño 5-0. Ah, mas era o Cerro Porteño. Não importa. O que o Flamengo fez com o Vélez, o Palmeiras fez com o Cerro, é que tem que fazer. É assim que você tem que jogar. Dali pra frente, ele passou a ter mais dificuldade. Ele passou a ter um time, em muitos momentos, mais previsível, mais pesado. E se tem, entre aspas, eu não quero usar um termo que eu vou tentar explicar porque que eu estou usando. Nesse viés de baixa que o Palmeiras tem se encontrado, se ele bater num fundo do poço de viés de baixa, para mim foi o jogo contra o Atlético Paranaense, que foi uma derrota, que ele não tinha tido a derrota. O divisor de águas. O divisor de águas, isso, de falar assim, acabou, né? O susto, o beliscão foi nesse jogo contra o Atlético Paranaense, porque ele perdeu e porque houve um time muito lento em campo. Um time que... Não, e não era o time titular do Atlético. Não. Nesse jogo de Libertadores. Da Libertadores. Falando do Palmeiras, um time que, pra mim, ele chegou no limite daquilo que, passou disso, a situação vai degringolar. Não pode ser isso. Mas eu acho que eu falei um tempo atrás, às vezes as pessoas, alguns xingaram, outros não, tal, mas não se preocupe, todo mundo xinga. É normal. A gente já tá acostumado já, né? Bom, você mais do que eu, né? Você jogou bola. Eu tô acostumado, mas assim, a previsibilidade do Palmeiras. Sai Rocha, do Rocha abre pro Dudu, aí o Veiga abre pro Dudu. A previsibilidade do Palmeiras em termos de jogo. O que o Felipão fez... Ele travou o Palmeiras. Sem dúvida. Turma, eu quero trazer componentes individuais da vitória do Flamengo e da fase do Flamengo pra gente discutir, que é a dupla de ataque. Pedro e Gabigol, a gente começa com o Pedro, que vai falar agora aqui no F90. Eu sinto que eu tô num momento muito bom, né? Creio que é um dos melhores momentos da minha carreira. Né, pelo fato de eu estar jogando, né, de ter uma sequência de titular grande, de poder jogar esses jogos grandes e importantes, né, e ter uma importância maior. E eu creio que eu trabalhei para isso, né, todo momento aqui no Flamengo eu sonhei com essa oportunidade que o professor Dorival está me dando, né, e eu creio que eu tenho ainda mais para dar, tenho mais para evoluir. Espero continuar nessa crescente. Eu tava no momento ali, levar a bola já pro vestiário, aí veio alguém do time do Vélez e meio que roubou a bola de mim, falando, não, me dá. Eu falei, fiz 3 gols, me dá a bola aí e tal. Mas aí o cara brigou lá e não quis devolver a bola. Mas vou tentar pedir Mas faz parte. Vamos lá, uma tela importante, dados assustadores sobre os 15 gols do Pedro na Conmebol Libertadores. Apenas outros 7 jogadores têm 10 ou mais gols pela competição desde a estreia do Pedro. Já vamos falar nisso, Zé. Entre esses jogadores, Pedro é o que tem menos minutos em campo. 990, ele média de 1 gol a cada 66 minutos. Só o Gabi e o Rony somam mais gols que o Pedro no período, desde que o Pedro estreou pelo Flamengo na Libertadores. 18 cada, ou seja, o Rony fez 18, o Gabriel fez 18, só que ambos jogaram quase 2.000 minutos. E o Pedro, menos de 1.000.
Gabi tem, olha lá, tá lá. Gabi tem 2.450 minutos, um gol a cada 136. O Rony, 2.141, um gol a cada 118. Os números do Pedro, um gol a cada 66 minutos. Em primeiro lugar, só queria dizer, essa história da bola é ridícula, hein, gente? Que coisa cretina. Agora, Sormani, eu vou ter que começar com você. Depois dessa tela em que temos Gabriel, a torcida do Flamengo quer que você fale do Pedro. Não, mas eu só tenho palavras elogiosas. O que falta o Pedro? Ah, é? Não, mas é aquela história que eu falo do pensamento binário, né? O fato de eu gostar de um não significa que eu não gosto do outro. Sim. Eu prefiro um ao outro, entendeu? Mas eu reconheço... Até quando você vai preferir um ao outro? Não sei, eu posso mudar de opinião amanhã. O Pedro... O quê? O Pedro tá jogando pra fazer... cair pra... O próprio Tite... O quê? Tá jogando Anota aí. Copa, né? Exatamente, o próprio Tite, que nunca deu uma oportunidade pra ele, nunca, não é que ele já tem... Nunca deu uma oportunidade pra ele. O Pedro já teve alguma vez na seleção com o Tite? Acho que não. Que eu me lembre, não. Não, foi como... Acho que se foi convocado, não sei. Ele jogou jogo de eliminatórias contra o Peru. Sim. Lá no Peru. Sei. Bom, o próprio Tite, que também não confiava muito no jogador, a ponto de levá-lo para a seleção, hoje está se rendendo aos fatos. É óbvio que o Pedro é bom jogador. É óbvio que ele é. Entendeu? Tá na Copa? Eu acho que sim. Eu acho que o Pedro tá na Copa. Eu acho que sim, porque e se fosse o Tite, eu levaria. Porque pela característica dele, o Brasil não tem esse jogador. Popular. Ele não tem esse atleta. E na posição do Rony, tá cheio. Tá cheio. E o Rony não é melhor que os caras que estão lá. Entendeu? Não é melhor que os caras que estão lá. Então o Rony não vai, óbvio. O Pedro pode. Entendeu? Agora eu fico com muita pena, assim, da maneira com que os caras tratam o Rony, entendeu? Eu não digo pena, entendeu? Eu fico um pouco chateado, entendeu? A discrepância é muito grande, né? A impressão que dá é que... E o Rony é um jogador de grosso, quinta categoria. grosso. Exatamente. Não é isso, né? Não é isso, entendeu? Para aquilo que ele se propõe a fazer e ele é escolhido para fazer pelo Abel, ele é muito Não, a humildade bom. dele... Muito bom naquilo que ele faz, ele é muito bom. Não vou fazer isso porque minha posição não é essa, é outra. Mas ele é um cara que deixa o ego. É difícil ver ele errando, né, seu irmão? Ele deixa o ego no Não vestiário. erra. Vamos falar assim, percentual de gols, porque assim, é muito alto. Então ele tem pouquíssimos... De jeitos diferentes. Sabe? Faz gol de cabeça, de perna esquerda, perna direita, né? E você vê, aí cava por cima do goleiro, aí ele percebe que o goleiro caiu, ele cava, ele percebe que o goleiro ficou, ele chapa. Eu tava falando do Rony. Não, sim, mas ele trouxe o Fábio. Sim, desculpa. O Pedro, né? Porque o Pedro eu levaria, fácil. Eu levaria. Pode terminar o raciocínio. Não, porque, não. Eu quis dizer que o Pedro ele não erra no jogo. Então, assim, o domínio, o passe, tudo funciona com ele. Então, é porque a gente fala de um jogador... Aí eu ia entrar um pouco no Rony. O Rony tem muita qualidade. Ele é um jogador importantíssimo pro Palmeiras. Só que ele tem uma margem de acertos e margem de erros. Eu acho que o Pedro, ele erra muito pouco. Quando ele é solicitado, quando a bola chega na área dele, ele sabe o que ele faz... E tem um percentual de acerto muito grande. Então, o domínio, o passe, a proteção, a hora que ele chega na cara do gol. É por isso que ele vem chamando tanta atenção. E ele não chamava antes porque ele não tinha oportunidade. Sim, ele era um reserva do Flamengo, que quando o Pedro ele chegou a ser reserva do Flamengo e todo mundo olhava para ele como possível convocado para a seleção brasileira. Então a gente olhava e falava assim, o Pedro ele tem que sair do Flamengo, porque se ele sair do Flamengo, ele vai ser convocado para a seleção. Sim. Então a gente olhava para um reserva com potencial a nível de seleção brasileira. Jogando, ele entrega tudo aquilo que se esperava dele, porque o percentual dele de gols e de acertos dentro de um jogo é muito alto. É nível de jogador de seleção brasileira. Quer terminar a Libertadores? Eu passo já para você. Pode terminar a Libertadores como o melhor jogador da competição. Sim. Já está sendo. Eu também acho. Já está sendo. Não pode não, já está sendo. Testa. E eu vou além. A discussão não é se já dá para cravar o Pedro no Catar. A discussão será titular. É quem será o titular? Pedro ou Gabriel Jesus, pelo momento. O Tite ama os dois. O Tite é apaixonado pelo futebol dos dois, porque entende que ambos têm características diferentes, mas para fazer a mesma função. E o Gabriel Jesus tem 6 participações em gols em 5 jogos oficiais com a camisa do Arsenal. Tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. A função e assim, é um cara que foi todo ele praticamente doutrinado pelo Pep Guardiola, agora pela primeira vez sendo um protagonista com mais de liberdade, fato, exato. Agora você deixou de ser só mais uma peça de um grande time como o City para ser um protagonista de um Arsenal que atenção no futebol inglês, que é um clube grande, por enquanto liderando a competição, contra um cara que está aqui na América do Sul jogando num time que tem esse nível
de futebol aplicado, como a gente futebol europeu, Flamengo, é aquela história, jogaria Premier League, jogaria Champions League. Eu acho que vale essa discussão. Eu acho que vale. Não, o time tem movimentos e a capacidade técnica dos atletas para jogar num nível não vou dizer dos principais times da Europa, mas assim, muito acima do que a gente apresenta aqui na América do Sul. Então, assim, a discussão é Pedro ou Gabriel Jesus, quem será titular da Copa do Mundo? E vale a discussão. Sem dúvida. É empolgação de momento. O que o Pedro tem jogado e o que o Tite, e não sou eu que tô falando. Rafinha, Neymar e Vini e Pedro na frente, é isso? Não, mas daí tem que tirar um cara de meio de marcação. Aí eu acho que ele aí você põe tem o Casemiro, eu gostaria de jogar. Casemiro e o Fred. O meu medo. E o Paquetá. A minha preocupação, a única preocupação que eu tenho era isso. Eu de cabeça boa. Então é assim, você tirar essa característica do Pedro e pedir pro Pedro, volta pra marcar pra deixar o Neymar descansando. Tem isso. Esse é o meu medo. Porque você tem que aproveitar isso. E o Neymar, eu acho que o Neymar pra mim, eu já falei, o Neymar é o último grande craque que nós temos no futebol brasileiro pra chegar próximo de Ronaldo, de Romário. Ele, pra mim, fantástico. O Neymar é fantástico. Faz uma temporada fenomenal, fantástica mesmo. Mas qual treinador não gostaria de colocar o time 10 jogadores para correr para ele, para o seu craque? Eu também gostaria, mas o futebol mudou. O futebol hoje é diferente, né? E o Neymar justamente está leve no Real Madrid, por quê? Sim, e o Neymar hoje, pelo menos as demonstrações que ele vem dando aí, eu acho que ele é capaz de jogar o futebol que nós estamos vendo jogar na seleção brasileira também. Sim. Ele não precisa ele pode se doar na seleção também. Sim. Ele não precisa mudar. E o Tite também precisa entender. Entendeu? E aí, por que eu falo isso? Aí, Elisa. Menino, você tem que correr por quê? Corre. Não posso fazer isso. Se inscreva e ative o sino das notificações no nosso canal de notícias do Mengão para não perder as últimas notícias do Flamengo em primeira mão. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo que acontece no Ninho do Urubu. Obrigado, nação, conto com vocês.